a gente tem erros sobre sentimentos. Nossos sentimentos podem estar errados, alguém pode achar isso estranho, mas, por exemplo, eu posso ter uma antipatia por alguém, eu percebo a antipatia, eu falo, isso não é apropriado. Eu tenho um sentimento, ele é autêntico, mas eu propriamente não concordo com ele racionalmente, aí eu tenho que lidar com isso. E a gente também a gente tem erros de memória, é uma realidade. A gente, quando vai rememorar algumas coisas, a gente coloca na memória coisas que não existiram. A gente tem erros de pensamento, é fácil fazer isso. Um pensamento linear, adequado, a gente sabe quando ele acontece, mas a gente pode perceber erros de pensamentos nos outros, ou quando alguém está errando intencionalmente, que é um sofisma, né? A gente tem erros de percepção, pode parecer estranho, mas nós vamos fazer uma brincadeira aí. Nós temos, portanto, erros de compreensão, por exemplo, no diálogo com alguém, e, portanto, a interpretação é inadequada e erramos nos nossos atos, né? Então, eu vou fazer um pequeno exercício, que é uma brincadeira com todos, que eu já até fiz isso num encontro presencial em Santa Cruz das Palmeiras, onde eu vou falar como a gente tem erros de percepção, né? Então, vamos fazer um teste aí com todo mundo, nós vamos brincar, vai ser bem divertido. Tem uma mão segurando um tênis, e aí é um erro de percepção visual, como possibilidade. E aí nós vamos ver que cor existe, vai aparecer a cor aqui, ó. Quem está enxergando cinza e verde, todo mundo, nós vamos agora fazer a reação. Nós vamos levantar aqui, onde está a reação aí embaixo, vocês no embaixo à direita, levanta o tinindo. Quem viu cinza e verde, levanta a mão aí. Pronto, 3 pessoas, né? Bom, agora nós vamos voltar de novo para a tela. E agora a gente vai ver a outra cor possível que pode aparecer, que é rosa e branco. Vamos lá, levanta a mão, o tinindo, quem vê rosa e branco. Pode levantar a mão aí, ó, no reações embaixo. Ó. Bom, por aqui a gente pode ver que tem pessoas que veem cores de maneira diferente. Apesar de ser o mesmo tênis, isso é um fator da biologia humana. E dá para perceber que com isso, no âmbito da comunicação, a gente já pode ter algumas dificuldades de entendimento, né? E nós vamos fazer um outro teste. Vamos passar para o próximo slide. E aí eu gostaria que vocês aumentassem o som, porque vocês vão ouvir um som falando sobre 2 possibilidades, a palavra Yanni ou Laurel, tá? E aumentem bem o som para vocês ouvirem, prestem bem atenção, se quiserem até feche os olhos para ver o que vai acontecer. Vou disparar, hein? 1, 2 e lá vai. Laurel, 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 Laurel. Pronto, cá estamos nós de novo. Agora, quem ouviu o Yanni, vai lá no Reações e levanta o tinino aí. Ok. Agora, quem ouviu o Laurel, levanta o tinindo aí. Impossível ter ouvido o Yanni. Nenhum nem outro. Você está sem som. Era mais para Jerry do que para Yanni. Bom, mas se a gente faz isso ao vivo e você para em grupos, você vê um grupo de frente e você fala, aquele pessoal ali é louco, entendeu? Total, total. Mas enfim, você vê que isso é da biologia humana, né? E, portanto, continuando aqui, os erros da gente, portanto, no âmbito da comunicação humana, quem teve
na apresentação da Josefina no mês passado, mostra que uma comunicação verbal e gestual, onde a gente tem um processo de diálogo, a gente naturalmente, como ela explicou na época, a gente pode ter claros erros nesse âmbito da comunicação, né? E se a gente considerar a tecnologia evoluindo na comunicação, desde a escrita aqui embaixo, onde a gente teve séculos, e aí quando surgiu o telégrafo em 1830, depois quase 40 anos depois do telefone, o que a gente percebe é que com a evolução tecnológica, o processo de comunicação se tornou muito rápido até o WhatsApp em 2009. E aí o que acontece? Que a gente tinha um processo de lentidão lá nos séculos passados, e aqui, daqui para frente, as coisas estão muito mais aceleradas, e, portanto, a comunicação humana, e, portanto, os erros na comunicação humana, eles se tornam mais intensificados, né? E aí, nesse sentido, olhando para a alma humana, as dores dos nossos erros, quando a gente olha para dentro, basicamente nos provocam um sentimento de vergonha e muito relacionado a esse medo de errar. E o que nos leva a ter muitas vezes um comportamento de evitar, um comportamento de proteção para evitar os erros, e porque a gente tem medo dessas consequências, porque basicamente lá dentro a gente tem um arrependimento pelo erro, e intrinsecamente no cerne disso a gente costuma ter um sentimento de culpa que é muito espalhado na sociedade. E também o medo de ser rotulado por esses erros, né? E aí o que acontece? Se a gente olhar esse dentro da alma humana, dentro das organizações, a tendência é que a gente busque mecanismos de controles. E aí, portanto, entra o processo da punição, e muitas vezes, por tudo isso, a gente até provoca muitas paralisias nesse sentido, paralisia da alma e paralisia no comportamento, né? E aí o que acontece? Esses controles evoluíram para um processo na administração para a verticalidade, que é o âmbito da gerência, onde naturalmente a gente vai organizar processos e aí os seus procedimentos, a gente gera informações através de formulários e os registros, para também isso tudo ser organizado num acordo humano através das reuniões que vão virar procedimentos. E aí, portanto, isso é medido por indicadores, e aí, portanto, o gerenciamento na evolução da administração se deu pelos controles. Tudo isso que a verticalidade permite o terreno da estabilidade. As organizações precisam ter esse esqueleto para manter o mínimo necessário, a referência básica necessária. Isso aqui é o lado correto. E é só a gente imaginar uma empresa de aviação onde você tem que ter essa estabilidade e buscar um erro zero. Essa é a meta de uma empresa aérea, erro zero, onde a gente vai mexer com segurança, a gente tem erro zero. Então essa é a necessária verticalidade, aí tem uma estabilidade, porém o excesso disso a gente traz severos problemas, que é tornar tudo muito mais rígido. Processos rígidos, e a gente conhece processos ruins, procedimentos que não são compatíveis com a realidade, formulários que são absolutamente inúteis portanto, geram registros inúteis, reuniões inúteis, indicadores que, portanto, estão errados, e vários departamentos ou cargos no âmbito do controle que permanecem as coisas muito lenta, excessivamente verticalizada, né? E aí o que acontece? Que o excesso de verticalidade e controle leva a um processo de robotização das pessoas. As pessoas só tendem a fazer aquilo os quais elas são determinadas. O fato delas não serem ouvidas fazem com que elas percebam que tem processos que são ruins, são processos absurdos, mas são pessoas também que muitas vezes a opinião delas não devem ser consideradas dentro de uma estrutura muito rígida, né? Como, por exemplo, uma gerente de uma multinacional, ano passado conversando com ela, que ela disse que às vezes eu estou disponível, então portanto, eu poderia ajudar, vou lá ajudar, mas hoje eu sou proibido de ajudar outras pessoas ou departamentos pela minha diretora. Na nossa organização, você é proibido de ajudar outras pessoas, então é proibido de ser solidário. Então, isso faz com que as pessoas vão ficando paralisadas e só se movem por um botão que aperta, porque essas pessoas vão perder a iniciativa pessoal, né? Então, isso é o que leva ao excesso de verticalidade. E se a gente for ponderar a questão do cliente e o mundo que está lá fora, e aí nesse mundo onde está o nosso cliente, que é a organização, ela é voltada para isso, a gente tem, por causa da aceleração, como um dos elementos, um mundo instável, essa é uma realidade,
um mundo altamente complexo e fragmentável, né? É instável, por exemplo, aqui à direita está se mostrando o corona, que é algo nessa imprevisibilidade que veio trazer mais um elemento de complexidade já no mundo complexo. E nesse sentido, olhando agora então o cliente no mundo, aqui é o âmbito que não tem verticalidade nenhuma, que é o âmbito da horizontalidade, porque você vai lidar com pessoas. Por exemplo, um cliente irritado, como está mostrando aí a ilustração. E no âmbito das relações não tem verticalidade, é a pura horizontalidade. E nesse terreno das pessoas no mundo, é aqui que você tem que ter jogo de cintura, e aqui que você tem que ter criatividade, e aqui que, a princípio, não vai ter regra. Não existe regra para a criatividade. Assim como também, para você criar algo novo, não tem regra. Então, o terreno da horizontalidade é esse terreno dessa velocidade, desse bate-pronto na resposta daquilo que é necessário. Então, a horizontalidade traz todo esse elemento. Empresas muito rígidas têm pouca característica de inovação e criatividade. Isso leva, por exemplo, o Banco Itaú a comprar a XP Investimento. Por que comprou a XP Investimento? Porque ela era muito ágil. Essa era uma característica natural do mercado, como a gente viveu no Brasil, e ela foi adquirida pelo Banco Itaú. Então, a gente depreende que o Banco Itaú é uma gigante lenta, né? E aí, portanto, o âmbito do cliente e do mundo, a gente não tem controle, né? É um âmbito não controlável, é um mundo instável, né? E nesse sentido, a organização à esquerda aqui na pirâmide, ela comete erros de processos, erros de procedimento, diversos tipos de erros, e também eu chamo de ilusão de controle. É impossível você querer controlar tudo, né? É absolutamente impossível. Se não se estabelecer relações de confiança entre as pessoas, você não tem como realmente controlar tudo. Então existe uma polaridade à esquerda entre a organização e a sua busca de estabilidade, que é necessária, a gente tem que ter essa verticalidade, essa estabilidade, com a estabilidade e a imprevisibilidade do mundo e dos clientes. E aí o que é que acontece é que entre essas polaridades, eu diria que para você lidar hoje com esse mundo complexo e instável, você tem que ter respostas rápidas e você precisa de uma horizontalidade pelo seguinte: é necessário você fazer tentativas e observações dos erros e dos acertos da sua tentativa, né? Eu digo, até tem não é só uma opinião pessoal, mas fazer hoje planejamentos de longo prazo, a tendência é que você se perca. Dificilmente um planejamento de longo prazo vai dar certo. Então, nesse mundo instável, o caminho é você realmente fazer testes e a partir desses testes você fazer avaliações rápidas. Não que você vai fazer isso com tudo aquilo que é estável, mas aonde é o terreno da instabilidade com o cliente, com a inovação, a gente precisa fazer isso, precisa errar, e nesse sentido, o erro ela serve como um elemento grande de aprendizado, né? Então, o terreno da inovação, o terreno da criatividade impõe que você teste algo e rapidamente faça uma avaliação. Isso pode dar errado, não tem nenhum problema. E o importante é você tirar esse peso da alma que a gente tem, como eu expliquei no slide anterior, em relação a erro nas organizações. A gente não pode ver o erro como algo inicialmente passível de uma punição, mas algo que faz as pessoas evoluírem, porque através da observação do erro é que a gente pode fazer processos de aprimorar, né? E aí, a liderança horizontal aqui no IMO, metodologicamente, a gente cuida muito de desenvolvimento de liderança, e aí, nesse sentido, preparar os grandes decisores, no sentido do seu processo de liderança, tanto quanto fazer os grandes decisores criarem novas lideranças, estabelecimentos de confiança, estabelecimentos de responsabilidade, para você fazer com que as pessoas tenham autonomia e se tornem líderes de si próprios. Nesse sentido também, a gente cuida muito do âmbito das relações humanas, muito da questão da valorização de diálogos
e melhora de processos, de tal maneira que isso conflua no âmbito da gestão de mudança, como a gente vê no canto superior direito. E nesse sentido também, todos os elementos de gestão que a gente faz com as unidades gerenciais básicas levam a confluir a metodologia IMO num sentido ótimo, né? Então, e aí a gente tem programas específicos para cuidar desses aspectos. E aí a gente chega a um ponto da questão da liderança horizontal, que eu coloquei numa foto na esquerda de um cliente, onde, no caso, aqui nós temos pessoas de diversas profissões, aqui está o sócio-diretor, e aqui um conjunto de pessoas voltado para uma unidade gerencial básica para se encontrarem e terem uma oportunidade de diálogo. E voltando lá ao verso do Adrian, né? A gente tem que fazer as pessoas se encontrarem, né? Nesse momento ocorre algo especial, o olho no olho, a inter-relação pessoal, a interação pessoal e fazer algo juntos, né? Fazer algo para o futuro juntos. E aí a gente tem um ponto em que, fazendo as pessoas se encontrarem, aqui tem um aspecto instrumental, que é fazer com que essas pessoas revisem algo que fizeram. Então, a gente cometeu um ato ali no passado, a gente realizou algo, e aí você junta as pessoas, você faz esse processo de interação e chama as pessoas. Pessoal, nós fizemos algo. Isso aqui até me lembra, recentemente eu vi um documentário na Netflix e lá eu vi um rapaz que faz um designer do Instagram. E foi interessante que para remodelar só o logo no Instagram eles levaram 3 meses. É impressionante o tempo dedicado a uma atividade. Mas teve um fato interessante que ele tem uma empresa que presta serviço para o Instagram. E aí ele estava com a equipe dele e de maneira muito interessante, ele é mestiço, ele mesmo fala, ele é norte-americano. Você vê que ele fala, minha mãe é negra, o meu pai ele é judeu italiano, branco. Aí nasceu eu. Ele falou, desde cedo eu vejo o mundo de uma maneira, a princípio, cosmopolita. E aí ele fala, eu tenho uma relação muito empática com as pessoas, porque eu nasci numa família nos Estados Unidos misturado, né? E aí mostrou ele com o grupo de liderados dele na organização dele e um rapaz falando lá um exercício que eles fizeram de design e eles filmaram no diálogo entre ambos o rapaz falando, olha, eu fiz isso daqui e eu acho que eu até exagerei. Então você vê, eles estavam conversando sobre a ação que o próprio rapaz falou. Então o liderado e ele como líder. Aí ele mostrou no computador, aí ele de maneira extremamente amistosa, ele falou, e rindo, eu acho que você exagerou mesmo, a gente podia dar um pouquinho um passo para trás. Mas falou isso com um tom de voz muito apropriado, de uma maneira muito adocicada. Eu falei, pô, esse cara realmente, ele não só é um gênio artístico, mas como ele também é um super líder. Então, ali, isso com outras pessoas na mesa, avaliando uma ação. Então, nesse sentido, o passo que a gente faz em relação a uma ação feita em conjunto, e imaginando esse grupo dialogando sobre a ação, é olhar para trás e fazer uma reflexão daquilo que foi feito. Então, cabem perguntas aí. Como fizemos? Quando fizemos? Quais os resultados que existiram? O que deu certo? O que não deu certo? O que parcialmente foi interessante, né? E aí, nesse sentido, em diálogo com essas pessoas encontrando, todo mundo pode fazer uma avaliação do passado de uma maneira bastante amistosa. Isso serve como uma avaliação de uma crítica em grupo, de um ato que todo mundo realizou. Assim como também se alguém me apontasse o dedo numa reunião, Paulo, ali você foi apressado e acabou dando tal resultado. Bom, depois eu vou para casa e penso, alguém me deu um feedback que eu fui apressado. Então eu posso fazer uma autocrítica. Então eu posso fazer uma autorreflexão. Então eu tenho uma autorreflexão e eu tenho uma reflexão de grupo em relação à ação tomada no passado.
E aí o que que acontece? Depois da reflexão, a gente extrai disso um aprendizado. Puxa, nós erramos sobre determinados aspectos, algumas coisas nos atrapalharam aqui porque determinada pessoa deixou de dar no tempo certo isso, houve determinadas interrupções, enfim, a gente pode avaliar erros e acertos e dizer, não, essa ação que nós tomamos aqui neste momento foi excelente, foi ótimo, então, e a contribuição de tal pessoa só nos ajudou a dar um passo para frente. Então, isso é algo a ser mantido. Aí, aquele erro, não, não. Ali a gente foi uma tentativa que não deu certo, a gente pode fazer de maneira diferente. E aí a gente pode dar um passo diferente daquele. Então, o grupo extrai um aprendizado, e aí agora, neste momento, a gente pode olhar para o futuro. E aí agora sim a gente pode começar a planejar para dar um próximo passo, para realizar uma próxima ação. E nesse sentido aí, então, a gente continua esse ciclo, realizada a ação, a gente para fazer a reflexão. E um ponto importante, viu, gente? Para que a gente reflita, a gente tem que parar mesmo, se encontrar e dialogar. A gente não dá para fazer uma reflexão correndo no dia a dia. E a gente comumente vê nas organizações as pessoas correndo e não parando, né? Não sentando para se encontrar, dialogar e fazer esse ciclo. Esse ciclo sendo realizado de maneira progressiva, continuada, traz benefícios gigantes para a organização. É simples de ser feito, né? Aí entra vou frisar, a conta do encontro entre as pessoas, aquilo como o Adrian falou ali, da interação e as pessoas. Às vezes tem umas rugas, às vezes tem umas tensões, né? Mas é nesse caminho que a gente se encontra, a gente se evolui mutuamente, e aí a gente faz um círculo no sentido de ter uma linha de continuidade e aprimorar processos, aprimorar a organização e aprimorar também tornar as pessoas melhores, desenvolvê-las, né?